Mais um episódio do Pulso Podcast, hoje com uma convidada muito especial, minha querida amiga. Vou apresentá-la assim de forma bem resumida, porque eu vou deixar isso para você, é óbvio, né? Doutora Anne Levi, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, com título de especialista desde o ano de 2004, onde atua há 23 anos na área e hoje se dedica ao estudo aprofundado da acne. Também autora do livro Os Pilares para Vencer a Acne da Mulher Adulta. Bom, já que a gente está falando aqui da super médica da Barra da Tijuca, me fala um pouquinho de você, Anne. Então, primeiro é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre mim. Eu sou médica dermatologista, atuo aí desde o ano de mais ou menos 2003, então tem aí 23 anos, né? Hoje eu me dedico, mas já me dediquei a outros temas, mas há pelo menos uns 6 anos eu me dedico ao estudo da acne, principalmente porque eu acredito que quem estuda bastante um tema acaba se especializando nele, e quando a gente gosta, quando a gente vê que tem resultados, eu acho que isso é mais um estímulo, né? Eu gosto muito desse tema e acho que nesses últimos anos tudo que eu venho estudando diz respeito a quem eu mereço ajudar, né? Que é o meu público que sofre aí constantemente com o problema da acne, que muitas vezes nem sabe que tem um tratamento adequado, nem sabe que é uma doença tão complexa quanto a gente vai falar aqui hoje, né? Então, hoje eu sou uma dermatologista que tenho esse público-alvo, né? O público que quer tratar desde a acne até as suas consequências, como é o caso das manchas, das cicatrizes no rosto. Então, eu trato ali do início ao fim o processo da acne. Caramba, e eu tenho certeza, Anne, que não vou chamar de doutor aqui porque fica muito Claro. formal e a gente já se conhece, né? Enfim, participei da construção desse livro maravilhoso aqui que tem vendido pra caramba. É, mas assim, o que que é a acne? Porque muita gente não sabe o que que é a acne. Trata como a famosa espinha, né? Aquela forma grosseira de falar e tem muitos mitos, muitos tabus. O que que é a acne? Por que que ela aparece só na adolescência ou não só na adolescência? Fala um pouquinho pra gente. Então, primeiro, hoje a gente tem a acne como uma doença que, muito mais do que uma doença somente da pele, ela é uma doença sistêmica, ou seja, ela é uma doença do nosso corpo, né? Então, como médica dermatologista, eu não olho somente a pele do paciente. Eu vou olhar esse paciente como um todo, eu vou entender o que está acontecendo por trás daquele corpo, por trás do organismo, e aí entender de uma forma muito mais completa como ajudar esse paciente a desinflamar a sua pele através desse olhar, né? Esse olhar que eu tenho muito também sobre a alimentação, sobre toda a rotina que esse paciente vai ter ali na pele dele. Por quê? Porque a gente acredita hoje que a acne é muito mais do que uma doença de pele. Ela é uma doença que tem a ver tanto com hormônios, como a alimentação, o estilo de vida, a rotina desse paciente. Se ele usa, por exemplo, cosméticos adequados, se ele não usa. Então, assim, é uma doença que, muito mais do que uma doença de pele, ela é uma doença inflamatória de todo um sistema, que é o nosso corpo. Então, se a gente tem esse olhar mais holístico, a gente consegue tratar de uma forma mais completa esse paciente. Então, para quem não sabe o que é a acne, né, ainda tem muito aquele mito. A acne é uma doença causada por uma bactéria na pele. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é uma doença que tem a ver com hormônio, que tem aquele start durante o período da adolescência, em que uma série de hormônios vão sendo produzidos e vão estimular a glândula sebácea que a gente tem na pele. São milhares de glândulas sebáceas. Então, a pele hoje, ela é considerada um órgão endócrino. Antigamente a gente achava que eram os hormônios produzidos pelo ovário, pelos testículos no homem, pelas glândulas suprarrenais. Hoje a gente sabe que é muito mais do que isso. A pele, ela também produz hormônios. Então, dentro de todo esse complexo da acne, né, a gente precisa ter essa visão integrada para poder compreender melhor todas as causas que vão culminar com o aumento da produção sebácea, com a hiperqueratinização na pele e, através disso, fazer com que essas glândulas produzam mais sebo e, através disso, também tenha um ambiente propício ali
para a bactéria da acne que mora na nossa pele se prolifere, faça um processo inflamatório e, através disso, culmine ali com as lesões inflamatórias da acne, que são já os comedões, que são aqueles cravos, aquelas pequenas bolinhas brancas, que são as pústulas, os cistos, os nódulos. Então, tem vários graus de acne que a gente conhece hoje em dia e que, de acordo até com a genética de cada paciente, ele vai ter uma acne mais ou menos inflamatória, mais ou menos grave. Então, é mais ou menos por aí. Caramba, e você tá falando aqui, muita gente, assim como eu, né, como leigo, não encarava a acne como uma doença, encarava um negocinho aqui, uma espinhazinha, algo muito ingênuo, né, algo que Aham. aparece, a gente não dá tanta importância, mas são sinais do corpo. E pelo que entendi, aparece mais na adolescência por conta dessa quantidade de alterações hormonais, de alterações hormonais que tem nesse período, né, da nossa vida. Sim. Agora, essas alterações hormonais, elas são a principal causa ou existem outras causas para a acne aparecer? Então, a alteração hormonal, ela desencadeia, ela é o primeiro gatilho que vai desencadear a acne, justamente porque você imagina, um bebê até a idade em que aquela criança vai entrar na puberdade, essa glândula nunca teve um estímulo, então por isso que as crianças normalmente não apresentam acne. Quando a gente chega na puberdade, alguns hormônios vão acordar essa glândula sebácea e através dali vão desencadear todo um processo de secreção de sebo, acordar aquelas bactérias, acordar a inflamação do corpo, e aí a partir disso é que a acne vai surgir. Né? Fora isso, a gente tem outros tipos de acne. Então, a gente tem hoje uma gradação ali, desde a idade, né, da acne do adolescente até a acne da mulher adulta, que tem outras causas que têm a ver com sintomas sistêmicos, como é o caso ali de intestino, de alimentação, em que no adolescente não são tão importantes, mas que também vão acordar outros hormônios que vão agir na glândula sebácea e também desencadear esse gatilho da acne. A gente vai falar aqui, né, mais adiante sobre essas causas de acne da mulher adulta, como tem ali no meu livro, e de um modo geral, assim, a gente tem causas diferentes da acne do adolescente, tanto na apresentação dela na face, na localização dela, quanto também através de outras causas que vão estimular outros hormônios que não só aqueles hormônios do adolescente. Então, temos sim uma correlação com outras causas como intestino, como rotina de vida, como o estresse, né? Então, hoje em dia, Ô, todas essas causas que fazem parte da nossa vida atribulada, né, principalmente na mulher, que antigamente não tinha, e hoje as mulheres são multifacetadas, né? Isso também é uma causa de acne na mulher mais velha, na mulher acima ali dos 30 anos. então, de repente, historicamente falando, dentro da medicina, que a senhora deve ter visto isso no curso, com certeza, né, na faculdade, era muito mais frequente o homem ter acne. E aí, na segunda metade do século XX, quando a mulher ela sai de casa para o mercado de trabalho e ela tem essa dupla jornada, até hoje, pesadíssima, ela começa também a botar para fora esses sintomas de inflamações no corpo. É isso ou eu estou É errado? exatamente isso, você está correto. Quando a gente pensa aí até nas nossas avós, nas nossas bisavós, a quantidade de acne, ela era bem inferior ao que a gente tem hoje em dia. Tanto pela questão da jornada, né, da jornada de trabalho, da mulher entrando no mercado de trabalho e dessa questão toda ali de inflamação, que também está ligada não só a isso, quanto à rotina mais atribulada, ao sono que essa mulher hoje tem, que é um sono de qualidade muito inferior, e também a alimentação ocidental, né, que vem hoje também se colocando aí no nosso dia a dia. A indústria da alimentação muito rápida, ela também influencia muito na acne. Então, os processados, os açúcares escondidos, os alimentos refinados, os ultraprocessados, né, que tem muitas das vezes ali não uma alimentação nutritiva, mas uma alimentação muito focada nos carboidratos, ela influencia na acne, até porque a gente sabe hoje que um dos papéis ali da alimentação na acne são os picos de insulina.
Então, assim, a gente tem desde o adolescente, que tem os picos de insulina fisiológicos, até as pessoas adultas que ingerem muitos carboidratos, que são modos rápidos, né, de você suprir ali aquela energia imediata, e esses carboidratos vão fazer picos de glicose que fazem com que o nosso organismo induza ali a produção através do pâncreas, que é uma glândula, de insulina, e essa insulina fazendo picos aleatórios ali ao longo do dia, estimulam hormônios, como, por exemplo, um hormônio que está ali super ligado na acne, que é o hormônio chamado IGF-1, que é um hormônio ligado à insulina também, e esse hormônio vai agir na glândula sebácea, como se fosse aqueles hormônios do adolescente, e aí ele vai produzir, sim, mais sebo, e vai levar todo aquele desencadeamento do processo da acne. Então, como a alimentação influencia também, influencia muito. Então, a gente vê que a mulher, hoje, ela sofre através de diversas facetas ali com a acne, desde o estresse, da rotina de vida atribulada, da alimentação mais inflamatória, do cuidado com os filhos, da falta de tempo. Isso tudo vai influenciar também no aparecimento da acne. E aí você está falando e eu estou pensando dessa ligação da alimentação com o intestino, essa coisa da gente fazer essas refeições muito rápidas, né? Bem ocidental, Exatamente. muito ocidental isso. E aí esse sono desregulado, o intestino que não funciona tão bem, porque o estômago ele recebe uma comida que é pobre em nutrientes. Qual é a relação ali do funcionamento da microbiota, que chama, né? Isso. Onde outros alimentos probióticos, a gente tem que gastar dinheiro consumindo isso para poder regular o intestino. Onde é que a acne aparece aí e quais são os níveis dessa acne quando a gente não tem um funcionamento correto do nosso sistema digestivo, por exemplo? Sim, desde a absorção inadequada de nutrientes. Então, hoje a gente sabe que, até por conta do uso de alguns medicamentos, a absorção de nutrientes ela é prejudicada. Então, aqueles remedinhos que a gente toma para o estômago, em vez de tomar ali durante um período, a gente toma por muito mais. Eles dificultam a absorção de nutrientes, como é o caso, por exemplo, da vitamina B12, do zinco. E isso vai influenciar, sim, também na nossa glândula sebácea, também no processo inflamatório, na nossa própria imunidade. Então, através do estômago, desse jeito, e através do intestino, muito mais. A gente fala tanto do intestino hoje nas doenças, e o intestino é sim um órgão super importante. Ele é um órgão que vai agir no processo da acne de diversas formas. Primeiro, porque ele é o órgão necessário ali para a gente fazer o metabolismo de alguns hormônios, como é o caso do estrogênio. Existe uma microbiota que faz essa degradação do estrogênio, que chama-se estroboloma, e essa microbiota vai, se o teu intestino não funciona bem, por exemplo, né, principalmente, aí eu tô falando aí das mulheres, que normalmente tem o intestino mais preso. Então, se o teu intestino não funciona muito bem, você vai reabsorver esses hormônios, e através da reabsorção desses hormônios, você vai impactar diretamente na acne. Existem também diversas bactérias que estão ali presentes no nosso intestino, não só bactérias, fungos, vírus, um monte de micro-organismo que vai agir sinergicamente ali na nossa saúde, e esses micro-organismos também podem entrar em desbalanço, o que é chamado de disbiose. Então, quando a gente tem mais bactérias que são bactérias maléficas, digamos assim, do que bactérias benéficas, que são essas que a gente ingere nos probióticos, isso faz um desequilíbrio da microbiota intestinal, que também contribui com o desequilíbrio da microbiota da pele. Existe também um outro fator que hoje se fala muito, que é o leaky gut, que é o intestino permeável. O que acontece? Com a nossa alimentação ocidental, com a nossa alimentação rica em glúten, em açúcares, a gente faz tanto uma alimentação dessas bactérias maléficas que se alimentam de açúcares, quanto a gente faz um desbalanço ali entre as células do intestino que deveriam estar coladas e elas acabam ficando permeáveis, ou seja, criam-se buraquinhos, criam-se passagens nessas células do intestino que vão permitir que coisas que deveriam estar ali dentro do intestino, elas saiam para a nossa circulação. E eu tenho certeza que muita gente tem muita dúvida e são explicações que fazem a gente repensar a alimentação,
qualidade de vida, exercício físico, sono, né? O que a gente está colocando para dentro. E não é só um negocinho que está dando na pele. Exatamente. São vários alertas, na verdade, né? É uma complexidade tão grande que eu acho que é difícil de se enxergar, que é necessário esse tipo de abordagem, esse tipo de explicação, para que o público entenda que necessita muitas vezes de um médico especialista para tratar da acne. E falando ali sobre o intestino, essa abertura dessas células do intestino que deveriam estar fechadas, essas aberturas propiciam a saída de nutrientes, a saída de bactérias, a saída de fungos, a saída de proteínas e de uma série de outras substâncias que deveriam estar presas dentro do intestino e muitas vezes sendo eliminadas, e elas são reabsorvidas pelo nosso corpo. E o que acontece? O nosso sistema imunológico, ele reconhece muitas dessas partículas como estranhas e ele começa a fazer um processo de autoimunidade, ou seja, ele produz anticorpos e ele produz substâncias que não deveriam ser produzidas e que vão atacar ali aquele tipo de molécula que está na nossa circulação, e isso inflama, e isso perpetua doenças autoimunes, isso cria muitas das vezes doenças autoimunes. Então, todo esse processo é um processo complexo que passa através do intestino e que a gente precisa compreender como tratar esse paciente de forma a fechar esse intestino também e olhar a acne através dessa visão, né, sistêmica. Então, entendendo que o intestino tem um complexo, tem uma participação tanto nessa questão fisiopatológica da acne, em que a gente precisa tratar não só a pele, quanto tratar esse paciente para que o intestino funcione bem, para que os seus hormônios estejam ali sob controle, né? E que tudo isso funcione de uma forma sinérgica e equilibrada para que a acne desse paciente venha a não recorrer. Porque essa é uma queixa, né? Eu tratei a minha pele com a rotina do skincare, mas a acne voltou. Eu tomei um remédio, eu tomei um antibiótico que desequilibrou o meu intestino e a acne voltou. Eu fui internado para fazer uma cirurgia, tomei antibiótico, nunca tive acne, apareceu a acne. Por quê? Porque tem a ver com o intestino. Então as coisas se complementam e ficam intrincadas ali, né? Uhum. É isso. Caramba! E quais são os alimentos que vão influenciar negativamente e, enfim, a acne aparecer, surgir de uma forma completamente desejada? Porque ninguém gosta de ter acne, né? Sim. Isso aí é unânime. Todo mundo odeia acne. Mas o quanto a gente contribui comendo errado? Quais são? Até agora, o momento de quebrar alguns mitos que acontecem. Acho que acredito que cada organismo ele funcione também de forma diferente, óbvio. Mas, de forma geral, quais são esses alimentos que influenciam o surgimento da acne? Bom, cientificamente, quando a gente procura isso em artigos científicos, o alimento que mais influencia é o leite de vaca. Então, assim, hoje, quando a pessoa chega no meu consultório, eu preciso imaginar se essa pessoa tem algum tipo de intolerância, primeiramente, ao leite de vaca. Por quê? Porque além de ter pró-hormônios, né? Então, ele também vai estimular hormônios especificamente no nosso organismo, como é o caso daquele hormônio que eu falei anteriormente, que é o IGF-1, que é um hormônio que tem a ver com o metabolismo da insulina, que vai aumentar os hormônios androgênicos, que é a testosterona, esses hormônios que todo mundo sabe, que influenciam na produção de sebo pela glândula. E através daí, a gente imagina que o leite de vaca pode ser para algumas pessoas um gatilho importante da acne. Principalmente, a gente fala em leite desnatado. Leite desnatado? O leite desnatado, ele tem uma absorção, um pico de insulina tão rápido, porque ele não tem a gordura, que é o que atrasa essa absorção. Então, o leite desnatado poderia parecer mocinho, mas ele é vilão. Para muitas pessoas que consomem leite de vaca e muitos derivados lácteos ao longo do seu dia, isso pode influenciar negativamente na acne. Então, a pessoa consome, por exemplo, o leite, um queijinho ali no lanche, um iogurte, chega no lanche da tarde, vai tomar seu whey protein, bate com leite. Esse tipo de alimentação pode ser uma alimentação pró-inflamatória e que vai gerar em algumas pessoas mais sensíveis
A acne. Falando aí principalmente sobre o whey protein, pessoas que têm uma sensibilidade maior a essa questão do leite e derivados, nunca teve acne na vida, começou a fazer aí uma academia, começou a colocar o seu whey protein na dieta, né? Principalmente o leite, o whey protein que é derivado da proteína do leite concentrada, e aí acaba desencadeando surto de acne e não entende o porquê. E esse whey protein, ele é, sim, um gatilho para acne, né? Então a gente precisa falar sobre isso, porque muitas das vezes é um gatilho que eu, na minha consulta, vou tentar desvendar esses mistérios do gatilho da acne e a pessoa nem se tocou que foi ali naquele período que ela começou a fazer academia, começou a consumir um aporte proteico, principalmente baseado mais ali no leite e derivados e no whey protein. Outros alimentos que podem também influenciar, é claro que isso não é generalizado, tem pessoas que podem consumir o leite e os derivados e não vão ter a acne, mas isso a gente faz ali um processo, né, de investigação com cada paciente, uma retirada do leite e derivados da alimentação para sentir se naquele paciente é um gatilho importante ou não. Outros alimentos, açúcar refinado e que vem ali escondido numa série de outros alimentos ultraprocessados, né? Que vem ali onde você lê no rótulo desses alimentos. Carboidratos, né? Eu acho que se colocassem açúcares, hoje em dia tem, né? Açúcar Sim. adicionado, alto índice de açúcar adicionado, porque o que tem ali escrito, na verdade, é carboidrato, e carboidrato é açúcar. E eu acho que isso até facilitou muito o entendimento das pessoas. E o açúcar também é um grande gatilho para acne, justamente porque os picos de açúcar, os picos de insulina vão estimular os hormônios a produzir a acne. Então, se a gente pode falar de 2 alimentos que são muito incriminados na acne, eles são o açúcar e o leite de vaca. Claro que existem outros, mas que são muito individuais, como é o caso ali do amendoim, de outras proteínas, como o glúten, que vai agir em toda aquela parte intestinal que eu falei de abrir as células do intestino. O glúten é um desses alimentos. Então, a gente precisa entender muito bem que para cada pessoa, esse tipo de alimento tem que ser cuidadosamente identificado e não generalizar para todo mundo. Perfeito. Você comentou no surto de acne para o pessoal de academia, principalmente para quem está colocando whey protein na dieta. O quão é ruim isso está surgindo e quais os outros alertas nesse surto de acne pelo corpo, não só no rosto, quais doenças podem ser desencadeadas com esse alerta, com isso que é visível, né? Vários vulcões na pele e o que pode estar surgindo aí que o pessoal não está dando muita importância. Falando sobre o que você falou ainda, voltando no tema do whey protein, que eu acho que é muito interessante hoje em dia, e muitas pessoas não sabem, existem diversos tipos de whey protein. Então, se você está consumindo aquele whey que é concentrado à base de leite, ele sim pode desencadear um surto de acne em algumas pessoas mais sensíveis. Existem também os wheys que são isolados, onde tem ali um pouquinho menos, né, de proteína concentrada do leite, do soro do leite. E existem os wheys que são à base de proteína de colágeno. Existe o whey protein que pode ser consumido através de proteínas veganas, então proteína de ervilha, proteína de arroz, e esses são melhores para quem tem acne. Então, só para dar aí um alerta para o pessoal que você pode ter um aporte de proteína, que hoje a gente se preocupa muito, né? Como eu vou colocar ali a minha carga diária de proteína, né, que eu preciso ingerir com ovos, com leite, com frango, com peixe, com carne, sem precisar desse aporte de whey protein. Não, você pode, só que se você for uma pessoa sensível, você pode optar por outros tipos de proteína, né? E aí, repete para mim qual foi a segunda parte da pergunta. Quais outras doenças podem desencadear no corpo, já que eu não estou dando a devida atenção nisso que está aparecendo, como acne, outros caroços, outros níveis de acne? Então, a gente tem doenças que vêm afins ali com a acne, né? Que são doenças inflamatórias. A gente tem doenças, por exemplo, que são desencadeadas ali pela permeabilidade intestinal, por exemplo. Existem na nossa tireoide
pequenas proteínas, digamos assim, que podem ser atacadas através de autoimunidade, como é o caso da tireoidite de Hashimoto, e que muitas das vezes está ligada à hiperpermeabilidade intestinal por alimentos, por exemplo, como glúten, isso já está sendo bem estudado, e que se parecem com esse tipo de alimento, com esse tipo de proteína que está presente no glúten, e aí o teu organismo vai lá, passou aquele glúten para a circulação, ele vê que essa proteína é estranha, ataca essa proteína e ao mesmo tempo ataca também aquela proteína parecida da tireoide. Olha que interessante. Então, doenças autoimunes sendo também direcionadas ali pelo mesmo fator fisiopatológico que é a causa ali da hiperpermeabilidade intestinal. Outras doenças inflamatórias, né, que podem estar ligadas a esse processo da acne. Tem muita gente que apresenta, por exemplo, queda de cabelo. Quando a gente fala ali da SOP, que é a síndrome de ovários policísticos, ela também está ligada a um processo inflamatório e metabólico que a pessoa tem acne e muitas das vezes ela não sabe que essa acne está sendo desencadeada por um processo metabólico em que ela apresenta uma resistência à insulina. Ela tá gordinha, ela apresenta dificuldade em perder peso, ela tem dificuldade em engravidar, ela tem muita cólica quando tá no período menstrual. Então, assim, isso tudo é um alerta para essa mulher. Ela tem excesso de pelos pelo corpo, ela tem muita cólica que muitas das vezes o ginecologista não se atenta, que pode estar ligada ali a um processo inflamatório que hoje a gente sabe também que é a endometriose. Então, o que eu acho importante é colocar aqui que a acne ela é muito mais do que a doença de pele. Ela abre os nossos olhos e ela é um alerta para outras doenças, como é o caso, por exemplo, da resistência insulínica, da síndrome metabólica que tem a ver com pressão alta, com esteatose hepática, né, com uma série de outras características ali em que aquela mulher só vê a ponta do iceberg, ela só vê que ela está com espinha, mas embaixo disso tudo, ela tem todo um processo que já está ali no fígado dela, que já está ali na composição corporal, no cabelo que está caindo por conta do excesso de hormônios androgênicos e de algumas enzimas ali. Então, é para alertar essas pacientes que fiquem de olho que a acne pode ser muitas vezes só a ponta do iceberg e que tem doenças metabólicas, doenças endócrinas, doenças que estão ali só mascaradas por esse processo, que se você for num dermatologista que vai te olhar só através da pele e passar ali aquela rotina de skincare, sem olhar o que está por trás, sem olhar da verdadeira causa dessa acne, você vai muitas vezes recorrer com o processo quando você poderia estar tratando da sua saúde. Né? Então, esse olhar que é importante. Já que a gente está falando aqui especificamente da acne na mulher adulta, quais são as doenças mais graves, tipo, até que ponto pode chegar essa, não falta de cuidado, mas esse desprezo pelo que realmente esses alertas são? E eu queria saber, dentro do que a gente está falando aqui, se o estresse, o quanto ele contribui para isso. Sim, a acne da mulher adulta ela é hoje considerada como uma doença à parte dentro da acne. Então, é importante frisar, sim, que o estresse pode ser um dos fatores desencadeantes da acne da mulher adulta. Por quê? Porque ele vai agir com o aumento, o estímulo de um hormônio em especial, que é o cortisol, que é o hormônio que as pessoas falam que é o hormônio do estresse. E esse cortisol, ele vai desencadear processos tanto ali no ciclo de todos os hormônios que agem como se fosse uma orquestra. Quando um instrumento desafina na orquestra, o outro desafina, então todos esses hormônios agem em conjunto e um depende do outro, e quando a gente tem picos de cortisol, a gente também vai desafinar essa orquestra, o paciente vai dormir mal, ele vai produzir menos hormônio na hora do sono, melatonina, que vai induzir um sono de qualidade, ele vai acordar no meio da noite por conta de um pico, às vezes, de cortisol, que é um cortisol
adiantado, que deveria ser ali às 8, 10 da manhã, e ele vai ali para as 3, 4 horas da manhã. Então, você tá Caramba. acordando ali de madrugada, já fica de olho, né? Por isso que quando você tá estressado, esse é um dos sintomas. E o cortisol vai agir no metabolismo todo ali hormonal, estimulando os hormônios androgênicos, estimulando essa glândula a produzir mais sebo, e através daí tem a sua participação na acne. A acne da mulher adulta, ela merece, sim, uma explicação à parte, porque além dela ser fisicamente diferente da acne do adolescente, ou seja, a acne do adolescente ela vem muito na zona T. Então ela vem muito aqui, ó, nessa região de testa, nariz e queixo. A acne da mulher adulta, ela já se inverte. Ela já vem onde a gente tem mais receptores para os hormônios, que é a zona U. É na mandíbula, é no queixo, é no pescoço, às vezes nas costas. Então, assim, ela é um capítulo à parte, e ela pode ser desencadeada por diversos outros gatilhos que não naquela acne do adolescente. Então, entre esses gatilhos, o estresse, dormir mal, né? Então, aquilo que a gente estava falando da rotina, a síndrome de ovários policísticos e essas alterações hormonais. Ela pode ser desencadeada também por a questão que a gente falou aqui dos alimentos. E ela pode ser aquela acne que vem desde o adolescente e se transfere também para a idade adulta. Ela pode ser uma acne que tem uma pausa ali no meio. Então, o adolescente pausou, muitas vezes porque a mulher faz uso de pílula anticoncepcional, que joga os hormônios lá para baixo. E ela volta na idade adulta, e aquela acne que a mulher nunca teve acne, e ela aparece depois dos 25 anos. Hoje ela é considerada acne adulta após os 25 anos, e tem muitas mulheres que continuam com acne até após os 40. Então, é um subtipo de acne já considerado ali, pela dermatologia como uma acne muito específica e que tem os seus gatilhos específicos também. Então, ela muda de conformação, ela muda de localização e ela muda também através dos seus fatores que vão ocasioná-la. Agora, as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que informam bastante, elas também confundem muito o público, acredito eu. Sim. Também na sua área. As pessoas acabam se frustrando com alguns métodos, algumas dicas de vovó, magia internet, e começa um tratamento, então quer pular etapas. Onde que as mulheres, elas erram nesse tipo de tratamento que não é direcionado dentro de um consultório? Então, eu acho que a rede social, ela ajuda ao mesmo tempo em que você consegue encontrar profissionais, né, profissionais que estudam sobre o tema, profissionais especializados, e ao mesmo tempo ela pode atrapalhar aquela pessoa que está perdida. Ela vai seguir diversos passos, e às vezes são passos aleatórios, então ela segue um, ela segue outro, ela segue diversas estratégias, sem uma estratégia completa, sem uma estratégia contínua, e ela acaba se atrapalhando no meio do caminho, porque hoje o que eu vejo de maior erro aí são pessoas que seguem múltiplas estratégias sem ter um caminho delineado ali para você seguir corretamente, onde um médico vai te guiar nesse caminho. E tem muita gente que leva a acne para um modo muito simplificado. Então, assim, se você fizer uma dieta adequada, sem levar em conta a sua genética, sem levar em conta todos os outros fatores que vão influenciar na sua acne, você vai se livrar. Então, colocam aí dietas como se fosse só o ponto principal, e a gente sabe que não é só isso, né? A gente sabe que tem diversos outros fatores que vão estimular essa acne, e aí as pessoas se frustram. E seguir diversos caminhos, pulando de galho em galho, é o que eu vejo que é o principal erro. Muitas mulheres começam uma rotina, por exemplo, fazem a dieta, começam até corretamente uma rotina de skincare, porém ela não é especificamente para o seu tipo de acne, digamos assim, e aí ela se frustra porque ela imaginou que em um mês ela estaria curada do processo, e a gente sabe que é muito mais do que isso. Hoje a gente
precisa de pelo menos 2, 3 meses de uma rotina bem estabelecida para que você veja resultados satisfatórios. Então, o que eu vejo é que as pessoas ficam muito perdidas, acompanham um, acompanham o outro, imaginam que é uma coisa simplificada, imaginam que é uma dieta aqui que vai te melhorar, ou imaginam que é apenas uma rotina de skincare, um medicamento que é aplicado na pele e que isso vai te dar um resultado satisfatório e muitas vezes não é. Na verdade, o que eu costumo fazer uma analogia que eu gosto muito com o personal trainer, né? Eu acho que eu sou o personal dessas mulheres que não sabem que caminho seguir. Porque se você está na academia, você tem todos aqueles aparelhos e você fica ali todos os dias fazendo 12 repetições naquele aparelho ali, 3 séries de 15, você não vai conseguir, por exemplo, uma hipertrofia muscular porque você não tem o caminho exato. Você não sabe a posição correta que você tem que se colocar ali naquele aparelho. Você não sabe as associações dos exercícios. Então, muitas vezes eu tô ali como para desvendar aquele quebra-cabeça, né? Eu sou a personal dermato, né? Então, eu vou pegar essa paciente e vou colocar, olha, na alimentação o que eu tô vendo de certo e de errado é isso aqui é o que você vai seguir. Na sua rotina de skincare, essa é a rotina correta, essa é a ordem correta dos produtos. Aqui você está usando um sabonete que está influenciando com o teu ácido da noite, está rompendo a barreira cutânea, tua pele está mais sensibilizada. Então, é esse olhar que vai organizar e que vai trazer um significado e um resultado para essa mulher ou para esse homem que está procurando uma organização na rotina para que ela fique exata, para que a gente consiga, de uma forma geral, ser o personal organizer ali da rotina toda anti-acne, sabe? Até porque as pessoas têm mania de vestir a capa de outros profissionais, né? Então a pessoa ela olha para a própria pele e já tem um diagnóstico clínico do que pode usar ou não, porque eu vi um vídeo na internet. E a sua atividade é de olhar para a pele de uma pessoa, assim como o personal trainer ou um profissional mais graduado no ramo da medicina, olha quando alguém está fazendo um movimento dentro da academia. Ou então quando um técnico de futebol ele está olhando para um jogo diferente de um torcedor que está olhando o jogo. São visões completamente da ação. E acredito que tenham vários tratamentos, inúmeros tratamentos, mas só os naturais funcionam. A medicação sintética, como que é isso hoje? Como que a medicina ela avançou e consegue colocar na vida das pessoas essas diferentes medicações com tratamentos, às vezes paralelos? Ou como é que é isso hoje? Eu acho que fundamentalmente depende muito de cada paciente e da gente personalizar em cima do que a gente vê de diagnóstico específico a rotina para aquele paciente. Vamos supor, eu tenho mulheres que sofrem com acne em que eu preciso retirar algumas coisas da alimentação delas, em que eu preciso colocar outros nutrientes que estão faltando e que vão agir ali na inflamação. Eu preciso colocar suplementos que muitas das vezes eu faço, por exemplo, um exame de sangue e essa mulher apresenta uma deficiência de ferro que não vai permitir com que um hormônio seja bem produzido, como é o caso, por exemplo, de um hormônio da tireoide, um zinco, uma vitamina B, as vitaminas do complexo B. Então, eu vou organizar isso daí, eu vou organizar os nutrientes dela, eu vou colocar suplementos anti-inflamatórios, eu vou colocar um ômega 3, eu vou colocar ali um zinco. A gente consegue trabalhar muito bem essa suplementação, mas isso precisa ser aliado a uma rotina de skincare específica para acne, não só o skincare, mas os medicamentos que a gente tem hoje como medicamentos padrão ouro dentro da dermatologia, né, que são os retinoides, que são os medicamentos específicos como o peróxido de benzoíla, tem diversos medicamentos que a gente utiliza como padrão ali para o tratamento, e eu vou olhar esse paciente, o grau de a gravidade desse paciente, se ele consegue ficar só mesmo com suplementos, com ajustes finos dessa rotina,
Ou quando vem um paciente com uma acne grave, né, aquela acne que está evoluindo para cicatrizes, aquele paciente que já fez diversos tipos de tratamento, nunca obteve uma resposta satisfatória, e eu vou entrar com um medicamento padrão ouro, como é, por exemplo, a isotretinoína, que é o caso do Roacutan, né, que as pessoas conhecem, muitas das vezes tem ali os mitos, os medos, os receios com o Roacutan, mas que nesse olhar eu vou saber quem merece um tratamento desse e quem eu consigo, de repente, ainda aguardar um pouquinho. Então, é visto a gravidade da classificação da acne de cada um. Então, a gente tem medicamentos hoje que são medicamentos bem específicos e que funcionam em todas as fases da acne, que vão trazer benefícios como a gente não tinha antigamente, e são medicamentos seguros se feitos com um acompanhamento médico detalhado, com os exames, no modus operandi em que ele precisa ser feito para que a pessoa não evolua com manchas e com cicatrizes, principalmente. Então, a gente vê pessoas que, infelizmente, né, há mais de 40 anos tiveram acne, que é o tempo em que a gente tem aí o uso da isotretinoína, e não tinham um tratamento específico, e hoje estão com o rosto literalmente esburacado, cheio de cicatrizes, que detonam a autoestima e que precisam hoje de um tratamento muito superior e muito mais difícil, que é o tratamento das cicatrizes. Elas podem ser tratadas, mas hoje a gente visa muito mais preveni-las do que precisar tratá-las assim, porque é um tratamento muito mais complexo que exige procedimentos feitos em consultório. Então, a gente tem medicação para todo mundo. A gente tem medicação desde ali do tópico, né? Uhum. Dos creminhos que vai usando, até os suplementos, até os medicamentos mais sérios, digamos assim. Então, tem tratamento para todos. Essa galera que tem o rosto muito perfurado, que ficou muito, assim, a autoestima é completamente derrubada no chão, né? Para uma pessoa que se olha no espelho e tem o rosto, tem a pele toda muito marcada, né? Parece até um terreno arenoso, né? Isso dá para resolver clinicamente com um tratamento adequado? Ou tipo assim, é irreversível, Fernando? Não dá, mas dá para amenizar. Como é que é isso hoje? A gente precisa muito alinhar a expectativa com o nosso paciente em relação ao tratamento das cicatrizes, né? Por quê? Porque não é simples. O que a gente vê é que muita gente leva até aí na rede social a uma expectativa irreal com esses tratamentos. Hoje a gente tem ali muitas postagens, né? Claro que corretas, em que o paciente chegou no ponto A e foi ao ponto B durante um ano de tratamento, e aquilo é colocado como uma foto de antes e depois, e o público olha e fala, meu Deus, eu quero isso, e acredita que foi uma sessão de laser, e não é bem assim. A gente precisa avaliar o tipo de cicatriz daquele paciente, se é uma cicatriz que a gente chama de distensível, se é uma cicatriz que não distende, que é aquele furo que está ali atrofiando a pele, que está puxando aquela pele com fibrose para dentro, que é uma cicatriz mais difícil de tratar, e ali, através da avaliação bem feita dessas cicatrizes, montar um protocolo de tratamento, porque cicatrizes de acne nunca são tratadas com uma abordagem apenas, é uma associação de abordagens. A gente precisa tanto ter aquele paciente na nossa mão, tratando em casa, fazendo uma rotina correta, quanto ele vindo ao consultório para fazer procedimentos adequados. A gente hoje tem uma série deles e que precisam ser bem indicados para cada paciente. A gente tem desde lasers, né, laser de erbium, laser de CO2, e o pessoal fica perdido com tanto laser aí, né, e não sabe qual é o que precisa fazer. Tem lasers muito agressivos, tem lasers mais tranquilos para a pele, tem peelings, né? Então, tem bioestimuladores, tem preenchedores, tem uma série de coisas que quem olha fala assim, meu Deus, o que será para mim? E eu acho que nessa avaliação o dermatologista está muito bem especializado para te indicar qual seria a melhor associação de tratamentos e alinhar expectativas. O quanto dá para melhorar, se o seu tipo de acne ele é aquele tipo de acne que é mais difícil de ser tratado e precisa de uma abordagem mais especializada, ou se é uma cicatriz de acne que dá para a gente tratar com poucas abordagens, sabe? Eu acho que alinhar expectativas nesse caso é de extrema importância. Doutora Anne Levi, e o Roacutan? É seguro ou é perigoso? Conta aí pra gente. O Roacutan é uma medicação excelente quando bem indicada, quando bem acompanhada por um dermatologista especialista. Hoje, os dermatologistas, de uma forma geral, todos
que tem título de especialista, todos têm a capacidade, né, de acompanhar seus pacientes e de fazer essa abordagem com o tratamento do Roacutan, em que a gente precisa ter o paciente ali, porque o que acontece? Qual é o grande medo, né? As mulheres não podem engravidar em uso do medicamento, porque ele é altamente teratogênico, então a gente precisa de um método contraceptivo seguro para essas mulheres durante todo o tratamento e um pouquinho de tempo após. As pessoas têm medo, porque antigamente a gente fazia doses muito altas do remédio e aí causava muito ressecamento, a pele ficava detonada, completamente ressecada, a gente não hidratava a pele oleosa e as pessoas também tinham medo de atacar o fígado, de aumentar o colesterol. E hoje a gente sabe que com doses menores, até por um tempo às vezes mais longo, a gente consegue um acompanhamento muito seguro e eficaz com menos efeitos colaterais, em que esse paciente vai estar na tua mão, ele vai estar fazendo ali aquele acompanhamento com você mensal, depois a cada 2 meses, até 3 meses, até o final do tratamento, fazendo os exames de sangue e vendo como estão as suas taxas de funcionamento do fígado, do rim e as coisas que realmente qualquer tratamento que seja de longo prazo precisa, né, desse acompanhamento mais detalhado de exames de sangue. E o Roacutan é sim uma medicação super segura, sendo que precisa ser bem indicado e bem acompanhado pelo dermatologista. Além do Roacutan, quando a gente fala dessas manchas, dessas cicatrizes, como também pode ser tratado esse nível que a pele está, que acaba com a autoestima das pessoas? Quais são os tratamentos hoje para isso? A gente tem desde tratamentos que são feitos em casa, com diversos ativos que as pessoas podem estar usando no seu dia a dia para melhorar a pele, para otimizar o colágeno, né, que todo mundo tanto fala, e tomar também alguns suplementos que vão otimizar essa produção de colágeno para deixar a pele mais bonita, para deixar a pele com aquele glow e para preparar o terreno, digamos assim, tanto nutricional quanto o terreno da pele, para que a gente vá agir com procedimentos em consultório e que a gente tenha ali um tratamento que funcione melhor para esse paciente, porque também não adianta a gente fazer os tratamentos que vão estimular no consultório e a pessoa em casa, ela literalmente não faz a sua parte. Então a gente precisa estar ali no jogo, né, com as expectativas do que o paciente precisa fazer em casa, do que ele precisa fazer no consultório, para que tudo funcione em sinergia e que esse paciente obtenha os melhores resultados. Hoje a gente tem ativos maravilhosos, tanto na manipulação dermatológica quanto na indústria, que vão proporcionar uma pele radiante, uma melhora da acne. E é interessante isso, porque muitas vezes a mulher acima, por exemplo, dos 30 anos, ela vem tratar a acne e ela vem para mim assim, poxa, doutora, eu ainda tô com acne e eu já queria estar tratando das minhas rugas. Então, assim, isso mexe tanto com essa mulher que ela quer tratar tudo ao mesmo tempo. Às vezes ela tem manchas, ela tem melasma e a gente consegue fazer uma abordagem integral e colocar para essa mulher tanto ativos e combinações que ela possa fazer na sua casa para tentar, acho que esse é o grande jogo, né, do especialista, para tentar tratar tudo literalmente ali ao mesmo tempo e alinhar também quando é a hora de fazer um procedimento, quando é a hora dela fazer, por exemplo, a sua limpeza de pele, que às vezes ela já está acostumada, quando não é a hora. Então, quando ela está com aquela acne inflamada, não é a hora de mexer ali na limpeza. Quando ela está com mais cravo, é a hora de fazer a limpeza de pele. Então, tudo isso precisa ser bem organizado, né? E aí você fala sobre a mulher, sobre a autoestima. É claro que a saúde ela vem em primeiro lugar, só que a autoestima, a gente está falando também de saúde psicológica. Quais são os danos psicológicos mais comuns que aparecem para você no consultório? Olha, são muitos. Na verdade, desde aquela mulher que até em casa ela fica com vergonha. Então, ela tem vergonha de ficar sem maquiagem para o marido, por exemplo. Ela tem vergonha no trabalho, no ambiente em que ela, por exemplo, precisa estar com uma autoridade. E aí a pessoa olha para ela, ela trabalha com público, ela trabalha com vendas e ela tá com acne no rosto. E aí parece que isso tira um pouco da credibilidade, né? Parece que a mulher não se cuida, parece descuido, parece falta de higiene. E muitas pessoas não sabem que essa pessoa tem uma carga nas costas em que ela já tentou de tudo e que ela não conseguiu, porque às vezes a acne da mulher adulta, por exemplo, ela mexe tanto com a autoestima que essa mulher precisa se esconder.
né? Ela às vezes não vai a uma festa, ela recusa um convite. Então, isso tudo fala o tanto que a acne mexe com a autoestima, não só da mulher quanto do homem. A gente fala muito da mulher porque na mulher essa acne tende a ser mais crônica, ela perpetua muito na idade adulta. E quem olha um adulto que já está ali no mercado de trabalho, que precisa ter a sua autoridade, a sua imagem, né? Imagina, com espinha. Isso traz ali uma descrença em relação à autoridade dessa pessoa e isso incomoda demais as pacientes, a ponto, né, muitas vezes delas chorarem mesmo, da gente ser ali um psicólogo dentro do consultório, porque imagina o quanto isso não abala, né? A gente sabe que tem uma carga muito forte de medicamentos anticoncepcionais para a mulher adulta. Qual a relação entre esses métodos contraceptivos e o surgimento da acne? Então, olha, o anticoncepcional, antigamente, ele era visto muito, mais do que hoje em dia, como um tratamento para acne. Então, a menina, aos 13, aos 14, aos 15, ela começava com a sua acne, já ia lá, colocava o anticoncepcional para essa menina, porque ele vai baixar o nível de hormônios androgênicos, ele vai subir o nível de uma substância que é, na verdade, um carreador ali da testosterona, que é a SHBG produzida pelo fígado. Enfim, ele vai agir nessa mulher melhorando a acne. Mas o que acontece? O que a gente vê hoje em dia, né? Desde o advento da pílula anticoncepcional, não sei se é da década de 60, enfim, por aí, essa mulher vem tomando o anticoncepcional, chega hoje na idade adulta e quer parar o contraceptivo para ter filho, ou quer parar o contraceptivo para botar um DIU, e no momento em que ela para o anticoncepcional, essa acne dá um rebote. E essa acne dá um rebote porque é como se o seu organismo não conhecesse os seus hormônios. E aí, os hormônios androgênicos sobem, o estrógeno, que é um protetor da acne, ele demora a subir, e aí essa mulher passa por aquele boom, né? Passa pelo boom em que surgem muitas lesões de acne e ela não sabe como controlar. Muitas das vezes ela volta ao anticoncepcional, ela fica desesperada e ela precisa ali entender o porquê dessa acne estar voltando. E aí a hora que muitas delas vêm ao dermatologista, né? Hoje a gente já tem mais aquela visão de abordagem de outros métodos contraceptivos, como é, por exemplo, o caso do DIU. A gente tem aí alguns tipos de DIU, hormonal, não hormonal. O DIU precisa ser bem escolhido de acordo com a mulher, até porque tem o tipo de DIU hormonal que pode desencadear acne também, e tem o DIU que, enfim, não tem ali o DIU de prata, cobre, ele não age nos hormônios. Então, é importante a mulher conversar isso com o seu ginecologista até para escolher o método contraceptivo quando ela tem uma tendência à acne, porque isso tudo anda junto no tratamento. Agora, a acne da mulher adulta, ela tem uma causa específica e tem um tratamento específico? Sim, na verdade existe sim uma causa muito específica em relação à acne adulta, que não é exatamente sobre os hormônios, mas sobre os receptores para esses hormônios na pele. Então, existem mulheres que geneticamente estão predispostas à acne adulta. Por quê? Porque imagine o hormônio como uma chave e os receptores que estão aqui nessa região, que é a região mais hormonal, como a fechadura. As mulheres que têm uma tendência maior a essa acne têm um maior número ali de fechaduras, em que esses receptores, como a chave e a fechadura, vão ter uma ligação muito forte. E aí, geneticamente, a mulher está mais predisposta a essa acne. Então, excesso de receptores androgênicos e também a pele dessas mulheres, a glândula sebácea presente na pele também é um órgão endócrino. Ela produz hormônios androgênicos, que não são aqueles hormônios que são produzidos no corpo, são hormônios produzidos pela glândula sebácea que vão agir localmente ali, como se fosse um excesso de hormônios. Então, é uma acne muito peculiar, é uma acne muito diferente. O que as mulheres acreditam é que se não tem alteração no exame de sangue, ela não tem acne hormonal. E não é bem assim. O que a gente chama de acne hormonal nessa mulher é justamente essa acne por excesso de receptor ou por excesso de produção hormonal pela pele.
sabe? E a gente tem um tratamento muito específico, que não é o Roacutan, e que são bloqueadores hormonais específicos, como é o caso de um medicamento que é a espironolactona, e que vão agir nesses receptores. Então, esse é um medicamento bem focado hoje mundialmente na acne da mulher adulta e que precisa realmente de um especialista para acompanhar, para saber o tempo de ação, que é demorado, e muitas vezes as mulheres ficam perdidas porque não sabem qual é o tratamento, acabam fazendo, por exemplo, um Roacutan para a acne da mulher adulta, e eu tenho pacientes que já fizeram 3 vezes o tratamento com Roacutan e essa acne recorre. Por quê? Porque ele não age na parte hormonal. Ele vai agir na parte inflamatória, ele vai agir, sim, em diversas etapas ali da formação da acne, mas na parte hormonal, na parte da mulher que tem excesso de receptor, na parte da mulher que tem síndrome de ovário policístico, ela precisa de outros tratamentos. Tratamentos endócrinos, tratamentos que vão agir na resistência insulínica, tratamentos que vão agir nos receptores, sabe? Então, assim, é realmente um episódio à parte da acne, e por isso que eu quis trazer aqui o livro falando sobre esse tipo de acne. Doutora, uma mensagem final para essa mulher que está vivendo com acne e baixa autoestima a vida inteira e precisa de um tratamento específico para resolver isso. Olha, eu como especialista no tratamento da acne há mais de 20 anos, eu posso dizer para essa mulher que está num ciclo de frustração, que já acha que já tentou de tudo, que é totalmente possível. Não precisa mais se esconder atrás da maquiagem. Com uma abordagem especializada, a gente organiza tudo e a gente traz para você, como nunca visto, um tratamento personalizado sobre a acne e não só sobre isso, é sobre a sua saúde como um todo, porque a pele é um espelho da sua saúde. Então, entendendo que você precisa tratar da sua pele, mas tratar acima de tudo do seu corpo, eu digo que é totalmente possível que a gente faça esse acompanhamento e que a gente faça essa abordagem especializada para que você se livre de uma vez por todas do problema da acne, ou muitas vezes quando ele é muito crônico, que você mantenha ele sob controle e que é totalmente possível. Essa é a minha mensagem hoje para você, mulher que sofre há muitos anos, e eu sei disso com o problema da acne. Na minha mão, seu livro maravilhoso. Tá aqui, ó. Como que esse público ele consegue o seu livro? Me conta. Então, eu tenho um site e eu tenho a minha página do Instagram, em que no link da bio eu tenho esse site que é o www.doutoradapele.med.br. Ali eu tenho toda a minha árvore de links, inclusive para quem quiser adquirir o livro. E o seu consultório fica onde aqui no Rio de Janeiro? Meu consultório fica aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A qual altura, mais ou menos? Fica ali na altura do Downtown, do Città América, ali bem no comecinho da Barra. E quem quer uma consulta com você, como que faz? Ou você segue ali através do @ do Instagram, que é o Doutora da Pele, tudo junto por extenso, ou você pode entrar em contato através do 21 98807 2425. Eu faço consultas tanto presenciais quanto consultas online para mulheres de todo o Brasil e de todo o mundo. Caramba, tem gente fora do Brasil então? Sim, em vários países a gente também consegue fazer essa abordagem e toda essa anamnese especializada e tratamento especializado também à distância. O episódio de hoje tá no final. Para esse público que está acostumado a ver o Pulso Podcast com vendas, liderança, todos esses temas, a gente trouxe algo diferente, falando sobre saúde, especificamente feminina, e que impacta verdadeiramente na vida das pessoas, com a melhor do Rio de Janeiro, minha grande amiga. Obrigada. Obrigado, tá, pelo seu tempo, que é valiosíssimo. Prazer foi todo meu. Ah, que bacana. De trazer informação aí de qualidade para o pessoal que te acompanha. É isso. Obrigado por tudo, tá bom? Imagina. Até a próxima. Boa. Ai. Viu? Ó, sério. Ficou bom, ficou?